Bom dia a todos que estão vendo esse seminário. O nosso grupo vai tratar sobre o tema o debate da neutralidade da ciência. Esse tema foi pesquisado e os slides foram feitos e serão apresentados pelos alunos do Instituto IFESP, Luan Leite Freitas, que no caso sou eu, Ryan Leonardo de Castro Lourenço, João Vitor da Costa da Silva, Diogo Oliveira Bernardino de Paula e Rafael Girassol de Andrade. A gente realizou de fato um debate sobre a internet ser neutra ou não, com pontos tanto positivos quanto negativos. A gente também discutiu sobre o que pode ser considerado científico e fizemos um recorte sobre a neutralidade na área da informática, que é a área que a gente estuda. Ahn, a gente irá começar primeiro dando exemplos dos males causados em nome da ciência. Falaremos sobre os viés nas pesquisas. Após isso, a gente irá falar sobre o p-value, depois o que pode ser chamado de científico, os brains proporcionados pela ciência e responder à pergunta se a ciência é ou não neutra e, por fim, falar sobre a neutralidade da rede. Então, para começo de conversa, eu gostaria de perguntar se a ciência é neutra. Para responder isso, iremos apresentar os argumentos. Pesquisas científicas, ou que se passam pelas mesmas e possuem um viés intrínsecos negativos sobre a mesma, já foram responsáveis pelas mais diversas abominações produzidas pela raça humana. Uma delas foi o darwinismo social, que, buscando respaldo nas teorias de Darwin, pregou uma espécie de hierarquia sobre os povos e sociedades, a fim de provar a superioridade de determinadas civilizações e justificar uma espécie de direito natural por dominar as demais, justificando coisas como a partilha da África e o colonialismo. Além disso, o viés em pesquisas científicas até hoje existe e deve ser levado em consideração antes de uma análise de um artigo ou trabalho. Um exemplo recente de viés em pesquisa pode ser observado na notícia que nós trouxemos, onde cientistas que relacionam fumo ao menor risco relacionados à doença Covid-19 eram ligados à indústria tabagista. A publicação médica sobre pneumologia se retratou após publicar estudos de pesquisadores que recebiam financiamentos de produtores de cigarro. Outro exemplo de uso indevido da ciência seria o p-value hacking. O p-value é basicamente o índice utilizado em papers que traz algum tipo de dado matemático. E esse índice averigua se sua pesquisa é verdadeira ou não. Então é um índice de 1 para 100, e onde 0,05 seria 95% de chance de acerto. Basicamente, como é um cálculo matemático, é possível que o pesquisador que está fazendo a pesquisa manipule as variáveis e faça um enviesamento da sua pesquisa científica, resultando assim no p-value errado e justamente fraudulento para conseguir passar esse paper em grandes jornais de pesquisa. Então, se você conseguir fazer um p-value menor que 0,05, você consegue publicação nessas revistas científicas. E eles geralmente têm um incentivo de executar isso para aumentar seu renome dentro do meio acadêmico ou receber algum tipo de quantia monetária por terceiros, para justamente manipular uma pesquisa e publicar e fazer com que essa pesquisa entre nesses jornais, mesmo ela estando enviesada. Ah, perdão. Bom, para evitar os vieses, é necessário então discernir quais são os fundamentos da ciência. A opinião popular é que ciência é aquilo que os cientistas dizem, certo? Ou o tal consenso científico. Mas, bom, até aí, consenso científico é só uma mera opinião. O que diferencia o conhecimento científico dos outros demais conhecimentos? Certamente não é o consenso, porque muitos outros conhecimentos também têm consensos dentro dele. Então, o fundamento do conhecimento científico pode ser demonstrado de duas maneiras. A primeira maneira é que se chama autoevidência. É uma verdade autoevidente. Ela mesma já se mostra verdadeira assim que você a enuncia. E a segunda maneira é pela lógica. Ou seja, você, através do raciocínio, você
chega até uma verdade autoevidente. E o consenso científico não satisfaz nenhum desses dois fundamentos. Na minha opinião, não está de acordo com uma... não necessariamente diz uma verdade autoevidente. No entanto, nós vemos constantemente cientistas dizendo-se a própria ciência, como se o consenso deles fosse o próprio fundamento do conhecimento científico. No caso, agora eu farei sobre alguns bens proporcionados pela ciência. Eles são abundantes, vindo tanto na medicina, no transporte, no entretenimento, na agricultura, comunicação, etc. Sendo possibilitados da grande longevidade que atualmente muitos de nós possuímos, longevidade de vida e facilidade em vários outros trabalhos. Bom, então a gente pode voltar àquele questionamento de que a ciência ela é então neutra. Bom, para a gente poder aprofundar mais nesse viés, a gente pode entrar nos valores em que a neutralidade da ciência tem relação, né? Tipo, a neutralidade da ciência ela tem relação àqueles valores sociais, que são aqueles valores que variam de cultura para cultura, de época para época. Valores como que ajudam a reger a sociedade de maneira normal e culta. Então, a ciência ela é neutra porque suas proposições, os resultados das observações, as suas leis, teorias, taxonomias, tabelas e tudo mais, são puramente factuais, ou seja, eles não envolvem ou implicam juízo de valor. E eles podem ser usados para o bem ou para o mal. E os exemplos de valores que eu estava falando, né, tolerância, solidariedade, honestidade, esses valores nenhum encaixam na ciência. Então, quem rege a ciência são os cientistas. Então, se ele vai ser usado para o bem ou para o mal, são os cientistas. A ciência em si, os fatos são 100% neutros. A neutralidade da internet e informática. Nós discutimos como a internet contribui para o conhecimento científico, com base em levantamentos e estudos sobre os dois temas, a ciência e a internet. Realçamos a ciência moderna, salientando o perfil humano na construção do conhecimento científico e a conceituação de elementos presentes na sua estrutura. Estes se referem a questões como as comunidades de comunicação científica, fundamentais para sua expansão e desenvolvimento. A abordagem sobre a internet privilegia o enfoque humano no seu processo de institucionalização e apresenta conceitos como a cybercultura, cyberespaço, interatividade e hipertexto. Aborda ambientes corporativos, a lista de discussões e até mesmo o jornal eletrônico, enfocando a internet e esse potencial comunicacional, incorporando diversos públicos, dos acadêmicos até os leigos. No Brasil, a neutralidade da rede foi regulamentada como um dos princípios previstos no Marco Civil da Internet, que se baseia em 3 princípios fundamentais: neutralidade da rede, que impede que provedores de conexão de rede cobrem valores diferentes dos usuários em função do que acessam. Liberdade de expressão, garante que todas as pessoas tenham igual direito de difundir informações e opiniões na internet. E privacidade, determina que provedores e sites não podem usar dados dos usuários com fins comerciais, mas têm que guardar esses dados por pelo menos 6 meses. Bom, então, com tudo que a gente viu, a gente pode concluir que a ciência ela é neutra, porém, não são neutros aqueles que agem em nome dela. Por fim, aqui estão a bibliografia das nossas pesquisas, com todos os sites e revistas e artigos com que a gente conseguiu as informações que estão nesse trabalho. Caso algum de vocês possua alguma dúvida e queira entrar em contato, estou disponibilizando o meu e-mail para que seja realizado qualquer pergunta sobre a pesquisa. Foi isso a nossa pesquisa, nossa apresentação. Eu gostaria de desejar a todos vocês uma boa semana e até a próxima.